Em nome de Jesus, estamos na tua presença e que a tua palavra possa encontrar boa terra e bom coração, porque tu és o Deus de longe e de perto, tu és o Deus dos montes e do vale, e nunca se viu e nem ouviu Deus como o Senhor que trabalha para aqueles que nele esperam. Então coopera conosco, Senhor, em nome de Jesus. Coopera conosco em nome de Jesus. Entregamos essa oração no teu santo altar para a glória do teu santo bendito nome, em nome de Jesus. Nesta noite eu convido a Igreja de Deus a abrir a sua Bíblia, e aos amigos que nos ouvem, no livro de Hebreus, capítulo 6, e versículo 4 a seguir. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo a todos, no nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, estão crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério e à vergonha. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz fruto, espinhos e abrolhos, e é rejeitada, perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. Na parábola
do semeador. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9, diz que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, veio as aves do céu a comer, outra parte caiu em pedregais, que a semente logo nasceu e cresceu, mas como não tinha raiz profunda em si mesmo, por causa das pedras, ela ficou infrutífera. E o mesmo semeador saiu a semear, e a semente caiu entre espinhos, e quando a planta cresceu junto com ela os espinhos que a sufocaram e tornou infrutífera. Depois, o semeador, continuando a semear, caiu em terra que produz a 100, 60 e a 30 por 1. Aí no mesmo livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até o 30, fala que o homem, dono de um campo, planta uma boa semente, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre eles. E quando nasce o trigo, também nasce o joio, e os trabalhadores perguntam: não plantaste boa semente? E ele respondeu: sim. Mas o inimigo que plantou o joio é quem fez isso. A semente plantada à beira do caminho, a semente é a palavra de Deus. E o semeador que saiu a semear é aquele que prega a palavra de Deus. Ou seja, a palavra é a mesma. Mas enquanto se prega a palavra, a semente plantada à beira do caminho, que vê as aves do céu, a pessoa ouvindo, o próprio inimigo, o próprio diabo vem e arranca a palavra que foi pregada, que foi semeada. A semente plantada entre os pedregais é aquele que recebe, aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas vindo as lutas, as perseguições, por causa da palavra, por ela não ter raiz em si mesmo, ela se torna infrutífera. Vou apenas contar um caso, um de muitos. Uma senhora que tem uma vida muito sofrida,
Seu esposo alcoólatra e seus filhos também. E ela sofria muita briga dentro da sua casa. E ela começou a ir para a igreja, ouvir o evangelho escondido. E ela entregou a vida para Jesus, ficou muito feliz. Só que teve um dia que o marido dela descobriu. E quando descobriu, o marido dela falou assim: se você continuar sendo crente dentro desta casa, você não entra mais. E ela, para não perder a sua família, negou Jesus. Esta é a semente plantada entre os pedregais. A semente plantada entre os espinhos é aquela que ouve o evangelho e entende. Aí onde entra, eu abro um parênteses, do evangelho da prosperidade: venha para Jesus, que você não vai ter mais problema, que Deus vai resolver todos os seus problemas, vai te dar carro, casa, casamento. Ou seja, por que não dizer aquilo que na tentação o inimigo ofereceu para o nosso Cristo, dizendo, que levou ele ao alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isto foi entregue a mim e eu dou a quem quer, mas eu só quero uma coisa sua, Jesus: se ajoelha e me adora. E a semente plantada entre espinhos é que os cuidados das pessoas quererem só entesourar aqui, como Jesus disse no Evangelho: cuidado, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. É com tanta preocupação com as coisas dessa vida, e eu voltar e vocês ficarem aqui. Então chega a hora que não dá mais para a pessoa servir dois senhores. Chegou a hora que ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas, a mamon. E a Bíblia diz que o semeado entre espinhos é isso, é que a pessoa quer servir a Deus e servir ao mundo. E esse é um evangelho muito perigoso. E tem finalmente a boa terra, ou seja, a Bíblia, a palavra é a mesma. E esse produz a 100, 60 e a 30 por um, porque a terra é boa, ou seja, o coração se entrega. Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é um homem que é como um homem negociador de pérolas. E ele vai e entra num campo e ele encontra uma pedra de grande valor e esconde lá no campo, que ele encontra naquele campo. E ele vai para a sua casa, vende tudo o que ele possui para comprar aquele campo, por causa daquela pérola de valor. Então, quando a pessoa se encontra com Jesus de verdade e que coloca ele como seu único tesouro, nada é mais importante para ele, nem mulher, nem filho, nem esposa, nem trabalho, nada, nem a sua própria vida tem mais valor, porque para ele Jesus é seu único tesouro. E quando Deus criou o homem perfeito, que ele desobedece, ele gera dois filhos, um chamado Caim e o outro Abel. Caim, por inveja, mata seu irmão, e aquela descendência
amaldiçoada. E quando Adão peca, Deus diz para Adão: maldita é a terra por causa de você, Adão. E a partir de hoje a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Aí nós voltando para a leitura oficial que diz que em Hebreus, no capítulo 6, Hebreus capítulo 6, que diz assim: é impossível os que uma vez é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo, provaram agora a palavra de Deus e os poderes do mundo todo. E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Ou seja, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, diz assim: assim como desce a chuva do céu e a neve dos céus, para lá não torna, mas rega a terra, faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, quando que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Essas duas parábolas, o joio e o trigo, e a parábola do semeador, tem um sentido espiritual que nós temos visto na prática se cumprir cabalmente todos os dias. Essa semana fiquei sabendo que por ano no Brasil, por ano é aberto mais de 15 mil igrejas evangélicas por ano. Tem igreja para todo tipo e todo gosto. Isso cumprindo o propósito da qual foi lido aqui. Como desce a chuva do céu, rega a terra e produz fruto ao agricultor, assim a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, diz o Senhor. E esses 4 tipos de terra, que é o coração do homem, nós vemos a palavra de Deus se cumprir. Na época em que entreguei minha vida a Jesus, a gente não pensava, e eu espero em Deus que a minha mente, os anos, não mudem o meu coração,
está entrando, ou dando para entrar na vida daqueles que um dia entregaram a Jesus, e pessoas do meu próprio convívio, que além de sair da igreja, diz assim: não, eu tenho nojo dos crentes, eu não quero mais saber dessa raça. Ou seja, um espírito de deboche para aquilo que um dia a pessoa amou e zelou tanto, hoje está colocando tanto desprezo, profanando as coisas sagradas e valorizando as coisas do mundo. A pessoa que jejuava tanto, que orava tanto, que buscava tanto a presença de Deus, as pessoas hoje estão lotando as academias e clubes para cuidar do seu corpo. Não que não haja cuidar do seu corpo e da sua saúde, mas endeusando e adorando o seu corpo e esquecendo que um dia essa caixa de carne, que cada dia que passa está envelhecendo, e o destino dela é a sepultura, é o envelhecimento. Pode fazer plástica, pode fazer implante, mas a palavra de Deus diz: tu és pó e ao pó tornará. Então é impossível a pessoa que provou o quê? Que foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa e perfeita palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, depois caíram, sejam outras vezes renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Olha, aquela não era crente, aquela lá não era crente, olha o que ela estava fazendo. Assim como Sansão, que brincou a vida inteira com as coisas de Deus, que não valorizou aquilo que Deus tanto amou e entregou nas suas mãos, e começou a brincar com as coisas de Deus, começou a brincar com as coisas de Deus. E quando ele acordou para a realidade que ele estava vivendo, porque ele dormiu no colo do inimigo, para mim é o segundo versículo mais triste da Bíblia. Então clamou os filisteus, clamou ela dizendo, Juízes 16:20, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, despertando ele do sono, disse: sairei das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A pessoa brinca com as coisas sagradas e, infelizmente, Sansão, para se salvar, porque ele expôs a vergonha, o Evangelho, o vitupério, a vergonha ao Filho de Deus, porque a pessoa que nega Jesus, que deixa Jesus, está querendo crucificar de novo o Filho de Deus, e a Bíblia diz que é impossível renová-lo com arrependimento. Então, para a pessoa, para o desviado voltar, porque se a pessoa vivia na bebida, por exemplo, se ela tomava um litro de pinga por dia, se ela cair, ela não vai tomar mais um, porque a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai da pessoa e o Espírito Santo
e diz assim: eu vou voltar para a minha antiga casa. E quando ele volta, ele encontra varrida e adornada, porque Deus é ordeiro, é organizado. Deus não aceita bagunça. Aí quando aquele demônio volta, ele não volta mais sozinho, ele traz mais 7, ou seja, se a pessoa beber um litro de cachaça, se ela desviar, ela não bebe mais 7, ela bebe agora 8, e assim é com esta geração incrédula. É muito triste. A gente não pode perder o temor, irmãos. A gente não pode perder o temor. A iniquidade, assim como a ciência, a iniquidade está se multiplicando de uma maneira tão grande, e o amor por muitos está esfriando. A Bíblia diz assim, Hebreus 10, 26, versículo 26 a 31, se nós voluntariamente, Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31, diz assim: se voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários ou inimigos de Deus. Versículo 28: todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vocês, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. No versículo 31, pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Hebreus 12, 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O versículo 28, pois que temos recebido um rei que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Igreja de Deus, Hebreus 13:14 diz que nós aqui não temos morada permanente. Nós aqui não temos morada permanente. E Hebreus 11, versículo 15 diz que se na verdade se lembrassem
daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de voltar. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, contra o mundo que luta para tirar Deus de dentro do nosso coração. E para a gente perder o temor, perder a força do primeiro amor em nossos corações. Aqueles que provaram o dom celestial, os poderes do mundo vindouro caíram. É impossível renovar o arrependimento, como está escrito: você que está em pé, cuide para que não caia. Lute pela salvação da sua alma. A salvação é individual. Quando Ló é pegado pela mão pelos anjos, tirado de fora da cidade de Sodoma e Gomorra, ele pega na mão dele e da mulher, das suas duas filhas, e diz: salva pela tua vida, escapa pela tua alma, corre para o monte, não olhe para trás. Tão simples o mandamento. Sai 4 pessoas, ele, sua mulher e 2 filhas, e a mulher com saudade do mundo olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Você é cristão, que o mundo está te seduzindo de novo, que você está começando a enamorar o mundo, se apaixonar as coisas do mundo, está te encantando. Se lembre da mulher de Ló, não perca o amor que você tem pelo seu Deus. Se lembre de onde Ele te tirou, porque se a casa cair, e sua vida, quanto tempo você tem de evangelho, voltar para trás? Então você não firmou a sua vida, a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Jesus, e sim sobre a areia. E hoje está pensando em voltar, está apaixonado pelas coisas do mundo. O que você tem, quando você se lembra do mundo, que alegria você tinha? Se Deus não tivesse te visitado, você com certeza teria tirado sua própria vida, ou o mundo tinha te matado. Se lembre de onde Deus te tirou, e não deixe mais o inimigo te enganar. Os heróis da fé, Sansão, porque brincou com as coisas sagradas, para ele ter a sua salvação de volta, ele teve que sacrificar a sua própria vida. No versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus diz: mas eles, os heróis da fé, não voltaram para trás. Sabe por quê? Porque esperavam uma cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e o construtor. A palavra é pregada, a palavra é pura, ela é mais cortante e aguda do que qualquer espada aguda de 2 gumes. Ela separa um pouco da alma, a junta da medula, e é apta para discernir as intenções do coração humano. E diante desta palavra, todas as coisas estão patentes e desnudas, estão nuas aos olhos de Deus, ao qual um dia nós vamos prestar conta, porque essa palavra esquadrinha mente, coração e rim. Então é uma palavra de conselho. E a palavra, quando é pregada, a palavra é a mesma, aqui ou em qualquer outro lugar, mas a própria palavra vai revelar que tipo de terra é o seu coração. Se é o coração à beira do caminho, se é entre espinhos, se é entre pedregais, ou se seu coração é alguma terra. O tempo mostra que terra é cada coração no decorrer dos anos. Jesus Cristo desperte o seu coração
Você que está desanimado, que está coxando dois pensamentos, que Deus é bom, e que você já está se esquecendo como foi que Ele te encontrou, e está querendo voltar para o mundo. Se conserva, pede perdão, volta, porque aquele que expõe Jesus à vergonha de novo, porque quando os escândalos estão surgindo, e Jesus disse que vai chegar um dia que Ele vai tirar do seu reino todos aqueles que causam escândalo, a sua obra, a sua noiva, a sua igreja. Você foi comprado com alto preço, não foi com ouro nem com prata que nos comprou Jesus, mas pelo seu sangue vertido lá na cruz. Olha o cuidado de Deus na sua vida. Tire a revolta, a ingratidão do seu coração, como diz o louvor, quantas bênçãos, diz quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Peça a Deus para te dar força e te tirar esse véu do engano que está querendo cobrir os olhos do seu entendimento novamente. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vou fazer uma oração e ministrar a bênção sacerdotal para terminar este culto em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra que foi pregada venha encontrar boa terra, bom coração. Visita, Senhor, esta vida, esta casa, esta família que vai ouvir esta palavra, e que ela seja libertada, encorajada. Se está desanimado, Senhor, dá força. Tira, meu Deus, todo desânimo. Deus, nos dá um final de semana abençoado na tua presença. Nos guarda, nos livra, meu Deus, de todo mal. Senhor, nos dá um final de semana abençoado. Nos prepara para o culto de domingo à noite, se for, Senhor, da tua vontade, Pai. Mas se tu, Senhor, voltar antes para mim, Senhor, nos recebe nos braços da eternidade, na tua presença, Deus. Queremos te pedir, Senhor, nos dá uma noite abençoada, no nome de Jesus. Nos leva em paz, Senhor, para os nossos lares, nos livrando e nos guardando, Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém e graças a Deus.